Opa! Estamos aqui ao vivo, vamos lá conversar um pouco sobre controle de hemorragia externa. Nós sabemos que todos os tópicos que são abordados, tanto em sala de aula como em lives, etc., tem que ter base em uma literatura. Controle de hemorragia externas, nós temos algumas instituições internacionais que a gente pode iniciar, pegar como base para falar um pouco sobre o assunto. É importante, eu sei que nos atendimentos, no dia a dia, no serviço do SAMU, por exemplo, no serviço de pré-hospitalar privado, as concessionárias, por exemplo, as empresas que têm a sua equipe de pré-hospitalar, elas podem se deparar com variáveis do atendimento, que vai fazer com que nos obriguem a trabalhar e se adaptar a uma realidade que está acontecendo naquele momento que a literatura não abordou. Mas aí a literatura não pode abordar todas as situações que existem aí no mundo, porque aí não teria condições de os médicos, cientistas, a ciência estudar tanto ao ponto de passar cada técnica para cada situação, etc. e tal. A gente sabe que isso é humanamente impossível e a demanda seria muito grande de tempo, de custo, de investimento. Mas aí os protocolos, eles existem para criar os princípios do atendimento, e é isso aí que nós devemos estar atentos para depois adaptar as nossas técnicas em cada realidade. É importante que nós possamos deter de um contexto de informação como protocolos para que a gente possa aplicar em cada realidade. Então é basicamente isso aí que eu quero falar e dizer que os protocolos são muito importantes para uma resposta inicial. Às vezes ela não tem uma resposta final, mas ela tem uma resposta inicial. Por isso que é importante todos os profissionais que do pré-hospitalar, que nós estamos falando aqui do pré-hospitalar, tenham um conhecimento básico, que é o que nós estamos abordando aqui, conhecimento básico, para que a gente possa atender aí no nosso serviço. Deixa eu me apresentar, meu nome é Josivar Filino, tem algumas pessoas novas aqui. Eu gostaria que, se possível, você pudesse informar para as pessoas que a gente já está no ar, vai ser rápido para não ser cansativo. Meu nome é Josivar Filino, eu sou técnico de enfermagem, eu sou profissional do APH, já trabalho com treinamentos desde 2016, mas iniciei no pré-hospitalar em 2012. E aí ao longo da vida nós temos aí mais ou menos, durante esse período de treinamentos, palestras, inclusive estou aqui disponível para, se você quiser nos chamar para dar uma palestra, falar sobre alguns assuntos que nós dominamos, a gente vai e compartilha aí com o seu público. E a gente trabalha desde 2016 nessa parte de institucional, instrutoria, como facilitador, inclusive trabalho também no grau técnico, formando profissionais de APH. Trabalhei no SAMU de Fortaleza, já trabalhei na GIP também durante um tempo, trabalhei também no SAMU de Goiânia, quase 4 anos, onde aprendemos, fiz parte do NEP, Núcleo de Educação Permanente, que é uma instituição, que é um setor, é uma extensão dentro da instituição, muito importante, que capacita os profissionais internos e também a população. Então existe lá uma equipe que desenvolve esse trabalho. Eu trabalhei fazendo parte do corpo de instrutores do NEP SAMU Goiânia também, tá bom? Fiz aí um resumo do meu contexto de vida profissional, Vamos lá, gente. Nós sabemos que existem algumas instituições internacionais que podemos pegar como referência para que a gente possa falar sobre o assunto. Eu gosto muito do Stop the Bleed. A gente sabe que existem outras instituições, analisando, estudando as instituições como o PHTLS, por exemplo, o Stop the Bleed, por exemplo, o ITLS, que também aborda muito bem sobre isso. Elas trazem na sua literatura a prioridade no controle de hemorragia externa. Por quê? Porque é o que mais está muito rápido. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Se a gente vai lá para o PHTLS, a gente vê lá no seu mnemônico, o X, A, B, C, D, E. Então o X lá foi acrescentado na nova atualização, que nós devemos realmente priorizar uma hemorragia externa grave. Por isso que aí começou a fortalecer o uso do torniquete, que até um certo tempo isso virou polêmica, etc. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o torniquete nunca entrou em desuso. Até porque é de origem militar, foi adquirido e desenvolvido dentro de em meios conflitos de guerra. E aí, pelo menos o meio militar nunca parou de utilizar e nunca tirou das suas literaturas. Então nunca entrou em desuso. Apenas o PHTLS ficou em silêncio em algum momento, mas aí chegou fortalecendo com o X. O X que nos ajuda a entender que a gente precisa, em casos de hemorragias, amputação traumática, por exemplo, sangramento braquial, femoral, etc.,
a gente precisa conter sangramento. Mas a gente sabe que não só sangra as extremidades, a gente sabe que abdômen, tórax, pelve, ossos longos, né, nessas regiões que contêm esses ossos longos, sangra muito. A gente precisa aí estar preparado para conhecer as técnicas para aplicar, para poder atender aí esses casos, tá bom? E aí tem o X que nós estávamos falando que do PHTLS, mas também tem lá no Stop the Bleed o seu mnemônico ABC, né? Ele pede para que a gente esteja em alerta, que contenha o sangramento aí ativo. E também nós temos, inclusive o Stop the Bleed, ele é da Escola Americana de Cirurgiões nos Estados Unidos. O Stop the Bleed é um programa que foi criado porque nos Estados Unidos acontece muito massacre, né? Acontece muitos ataques, e aí ele tem o objetivo de alcançar tantos profissionais. Eu acho interessante o mnemônico deles, o algoritmo deles, porque eles querem aplicar tanto para profissionais esse algoritmo do que deve ser feito, e também eles querem aplicar de uma forma simples o mesmo algoritmo para o público leigo. Isso é muito bom, muito bom, muito bom, porque aí a gente consegue reduzir o índice de mortalidade, de óbitos, né? Imagina, nem sempre o profissional está presente, mas a população é que mais presenciam sinistros, acidentes, lesões graves, e às vezes não sabe o que fazer. Eu acho que esse programa é maravilhoso, merece aí os nossos aplausos e a nossa admiração. Stop the Bleed.